iremos trazer como surgiu este aparelho chamado celular. Como surgiu desde os primórdios até os dias de hoje. Mas antes de tudo isso, você aí já se inscreveu no canal? Não? Eu vou ir ao banheiro enquanto você se inscreva e deixa o like e comentar. Volto já. Voltei, se inscreveu, deixou o like, porque sai vídeo novo todo dia mesmo. Então, chega de enrolação, vamos nessa. Faz de tudo, né? O salto é simplesmente inacreditável. Então, para entender como a gente chegou até aqui, vamos voltar lá para o comecinho de tudo. A ideia de um telefone que a gente pudesse levar para qualquer lugar parecia coisa de ficção científica, mas ela foi construída tijolinho por décadas. Essa história não começou do nada, não. A ideia já estava no ar desde 1918, com os testes em trens militares. E olha que bizarro. Nos anos 50, a Ericsson criou um celular que pesava 40 quilos. Ele tinha que ser instalado no porta-malas do carro. Mas o momento que mudou tudo mesmo foi em 1973, quando o engenheiro da Motorola, o Martin Cooper, pegou um protótipo e fez a primeira ligação da história de um aparelho realmente portátil. E daquele protótipo nasceu essa belezinha aí, o Motorola Dynatrac 8000X, o primeiríssimo celular a ser vendido para o público. Ele chegou em 1983, rodando na rede 1G. E o que isso quer dizer? Basicamente só dava para fazer ligação de voz. Nada de zap, nada de internet. Era um sistema analógico, o ponto zero de tudo que a gente conhece hoje. E quem é que podia comprar essa maravilha? Bom, não era para qualquer um. O bichinho custava $3.500. Trazendo para hoje, isso daria mais de $10.000. Era um verdadeiro símbolo de status, sabe? Coisa de empresário e gente famosa. Mas é claro que essa tecnologia não ia ficar na mão de poucos por muito tempo, né? E aí a gente entra na segunda fase, a revolução que tornou o celular um item popular, que todo mundo podia ter. A grande virada de chave foi a chegada da rede 2G. A diferença fundamental? Ela era digital. Na prática, isso significou ligações mais seguras, uma rede mais estável e, o mais importante, abriu a porta para uma função que ia mudar completamente o jeito da gente se comunicar. E essa função era a mensagem de texto, o SMS. Em 1992, um engenheiro chamado Neil Papworth mandou a primeira mensagem da história. E o que ele escreveu? Um simples Feliz Natal. Mal sabia ele que estava dando pontapé inicial para uma forma de comunicação que ia definir toda uma geração. E então, meus amigos, vieram os ícones. Quem não se lembra do Motorola StarTAC, o primeiro de flip, super estiloso, ou dos Nokia, o 5110 com as capinhas coloridas e o viciante jogo da cobrinha, o 3310 que virou lenda por ser simplesmente indestrutível, e o campeão de todos, o Nokia 1100, que vendeu mais de 250 milhões de aparelhos. Nessa época, a Nokia era a dona do mercado, sem discussão. Mas o mundo não para, né? E os celulares começaram a evoluir de novo. Eles passaram a se conectar à internet, a ter funções de computador. Eles estavam, enfim, começando a ficar inteligentes. E a primeira empresa que realmente mandou nesse novo pedaço do mercado foi a BlackBerry. A grande sacada deles foi colocar o e-mail no celular de um jeito que funcionava em tempo real, com a tecnologia Push Email. Com aquele tecladinho físico super prático, o BlackBerry virou a ferramenta de trabalho essencial no mundo todo.
Só que para essa revolução engrenar de vez, faltava uma peça no quebra-cabeça: velocidade. E essa peça foi a rede 3G. Com ela, finalmente ficou viável navegar em sites de verdade, e não naquelas versões simplificadas direto do celular. A internet móvel tinha nascido. E agora a gente chega no clímax da nossa história, um verdadeiro tsunami. A indústria estava evoluindo, sim, mas ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o lançamento que não só mudou as regras do jogo, mas virou o tabuleiro de cabeça para baixo. O palco estava montado. O mundo da tecnologia prendeu a respiração. A grande pergunta que pairava no ar era: o que, afinal de contas, aconteceu em janeiro de 2007? A resposta, claro, foi essa. Steve Jobs sobe no palco e apresenta ao mundo o iPhone. E a partir daquele momento, o celular como a gente conhecia nunca mais seria o mesmo. Mas por que o iPhone foi tão revolucionário? Primeiro, a tela toda sensível ao toque, que mandou os teclados físicos para o museu. Segundo, um navegador de internet que mostrava os sites de verdade, iguaizinhos aos do computador. E o golpe de mestre, a Apple Store. Ela não só oferecia aplicativos, ela criou uma economia multibilionária do zero. E o impacto nos líderes antigos foi devastador. Olha só o que aconteceu com a Nokia. Em 2007, ela tinha quase metade do mercado mundial. 6 aninhos depois, só 3%. Foi uma queda surreal. O grande erro deles foi subestimar a importância do software, se apegando ao sistema antigo enquanto o mundo inteiro mergulhava no novo universo dos aplicativos. Se o iPhone criou o conceito do smartphone moderno, foi o Android do Google que o levou para as massas. Como o sistema era de código aberto, qualquer fabricante podia usar. Isso fez com que um monte de empresas como Samsung, LG, Motorola criassem seus próprios aparelhos. A concorrência aumentou, os preços caíram e o smartphone foi democratizado. Isso nos traz para os dias de hoje, a era da supervelocidade. Agora, a grande corrida da indústria por conexões cada vez mais rápidas. Vamos ver o que as redes 4G e 5G possibilitaram. A evolução da velocidade ditou o que a gente podia fazer. O 3G nos deu a web na mão. O 4G, bem mais rápido, liberou o streaming de vídeo em alta definição. E o 5G? Bom, com velocidades altíssimas, ele está abrindo a porta para um futuro de carros conectados, cidades inteligentes e realidade aumentada. Para a gente ter uma noção do tamanho desse salto, pensa nisso aqui. Baixar um filme inteiro na rede 4G podia levar umas 6 horas. No 5G, esse mesmo filme baixa em 6 segundos. A diferença é simplesmente absurda. E é isso. Em 50 anos, a gente saiu de um aparelho que só fazia ligações para uma janela para o mundo inteiro conectada em tempo real. A jornada foi incrível. E a pergunta que fica no ar é: depois de tudo isso, o que será que vem pela frente, hein? O futuro da comunicação ainda está sendo escrito. Uou! O que vocês acharam do Desvendando Segredos de hoje? Sobre a história dos celulares, como surgiu e tal, desde os tempos primórdios até os dias de hoje. Antes de terminar, usa a hashtag celular e comenta qual outro Desvendando Segredo que você quer que apareça neste vídeo. Mas antes de tudo, você aí pulou o vídeo e tal, e ainda não se inscreveu, você é novo ou nova por aqui, se inscreva agora, deixa o like, porque sai vídeo novo todo dia mesmo. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, fiquem com Deus e assistam os outros vídeos que irão aparecer aí na tela. Um forte abraço, rumo aos 600 inscritos e até mais. Tchau!